5 óbitos suspeitos são investigados e a Secretaria registrou um caso de óbito negativo para a dengue. A Prefeitura informou que segue com diversas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em várias regiões da cidade, com o objetivo de eliminar os focos do mosquito e, consequentemente, diminuir os riscos de transmissão da dengue e de outras arboviroses. A eliminação de possíveis criadouros e o focos do mosquito são a primeira medida para conter o avanço da dengue e de outras arboviroses transmitidas pelo mosquito. E para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos falar com um especialista, com Wilson Guarda, que é o nosso entrevistado especial desta data. Então, vamos chamar a vinheta de entrevista? Boa tarde, Wilson. Tudo bem? Boa tarde, Como Rodrigo. está? Tudo bem, Danilo? Poderíamos estar melhor, né, se a gente não tivesse essa dengue, né, atrapalhando tanto a Americana, Santa Bárbara, outras cidades vizinhas, né? O que será que acontece com esse pessoal que Nós vivemos, nesse momento, nesse ano, uma epidemia de dengue na maioria das regiões do país, tá? Não só aqui na nossa região de Campinas, mas a dengue ela vem acometendo o país como um todo numa incidência bem elevada, já registrado o dobro da incidência em relação ao ano passado. A gente já sabe pela série histórica da dengue que ela aparece em ciclos que aparecem a cada 3 a 5 anos, né? Nós estamos agora em 2022 justamente num desses períodos de ciclo, de início da doença, e ela perdura por 1, 2 anos, né? Então a gente sabe que 2022 vai ser um ano forte, com um grande número de casos de dengue, e provavelmente em 2023 a gente ainda esteja enfrentando esses problemas. Uhum. E o que as pessoas podem fazer então para prevenir, né, para não ter justamente essa inconveniência, né, de ter o mosquito aí visitando a casa e infectando as pessoas? A dengue é uma velha conhecida nossa, né? Já trabalhamos nessa área há muito tempo. A dengue ela precisa de um vetor, ela tem um vetor na sua transmissão desse vírus, que é o vetor Aedes aegypti, um mosquito já conhecido, né? Um mosquito extremamente adaptado ao ambiente urbano e antropofílico. O que é isso? Ele se aproxima do homem, ele se alimenta, as fêmeas fazem hematofagia na espécie humana, então ele se adaptou a viver no meio urbano. Ele tem dentro do seu ciclo de vida, utilizando recursos de ambiente urbano, que a gente já conhece, aqueles velhos criadouros sempre citados, né? Pratinho de planta, calha que está entupida, caixa d'água mal tampada, ou seja, qualquer recipiente ou local que acumule água, né? O mosquito utiliza esses locais como o seu local de reprodução. E ele se reproduz ali, se alimenta do sangue humano e assim mantém o seu ciclo. Ele é o vetor do vírus da dengue, né? Do flavivírus da dengue. Então, uma forma da gente conseguir combater essa virose, né? Diferente do Covid, né? Que a gente não precisa do vetor, é uma doença transmitida do homem ao homem, né? Na dengue a gente precisa do vetor. Então, se a gente conseguir diminuir os índices desse vetor no município, né? Nas residências, nas casas, a gente consegue aliviar essa transmissão, tá? E uma outra coisa que a gente já aprendeu também, Danilo, ao longo dos anos, é que a gente não consegue fazer isso sem a participação da população. Porque esse mosquito se tornou tão especialista que ele usa pequenos locais, né? Locais assim que a gente nem imagina. Uma tampinha, por exemplo, pode de repente se transformar num criadouro do mosquito. Então, é impossível que qualquer serviço público, seja ele de onde for, consiga sozinho agir nesses locais, em sua totalidade, né? Então a gente precisa da participação popular, da população nesse momento,
em reduzir, dar uma olhada no seu quintal, investigar o telhado, como é que está, se está bem, se não tem uma calha entupida, se a caixa d'água está bem vedada, tá? Para que a gente consiga reduzir, então, os índices do vetor, consequentemente, a gente pode diminuir a transmissão. Também uma medida, né, Wilson, que o pessoal poderia tomar, se ele precisa armazenar objetos fora de casa em local aberto, é fazer uma coberturinha, né, para proteger. Então fica de maneira mais adequada, a água escorre pela telha, não enche, por exemplo, os baldes, bacias, garrafas. Exatamente. Né? A gente tem, às vezes, até um problema social a isso, associado a esse comportamento, né, que é o acúmulo de materiais para revenda, etc. Isso não que não pode ser feito, é até bom, contribui com o meio ambiente, diminui a quantidade de lixo, recicla os materiais, só que deve-se atentar a fazer isso de uma forma correta, armazenando em bags, aquelas grandes embalagens, ou fazendo tipos de cobertura em que também a própria cobertura não venha acumular água, tá? Que o mosquito ele é bem oportunista. Tá? Sim. E a gente tem uma particularidade no mosquito, que são os ovos do mosquito, tá? Que perduram por até anos, mais de ano. O ovo do mosquito, mesmo no local seco, ele consegue ficar viável. Então, a fêmea deposita os seus ovos ao redor desses locais que acumulam água, numa calha, por exemplo, né? Ele fica viável lá até o ano que vem. Se acumular água, cair folhas lá e esse local ficar cheio d'água, aí o ovo vai ter a eclosão a partir dali. E ele tem essa resistência. Essa particularidade, esse comportamento desse mosquito, por isso que a gente fala que ele é especialista em viver dentro desse meio urbano, é que deu sucesso para ele. Hoje é muito difícil que você não encontre nos municípios qualquer área infestada pelo Aedes aegypti, né? Ou na sua forma adulta, que é o mosquito voando, ou nas suas formas imaturas, que são as larvas, ou o ovo, que é o seu principal disseminador, né? Através do ovo num recipiente, esse recipiente pode ser levado para vários locais e ele permanece viável por um grande tempo, período. E me diz uma coisa, Wilson, para as pessoas aí que tenham em casa esses objetos acumulados num canto lá do quintal e que queiram destinar isso, a forma correta seria o quê? Seria levar para os ecopontos, ou seria contratar caçamba, ou pedir para o lixeiro retirar? O que seria o melhor? A gente tem um pouco de todas essas possibilidades. Vai depender de que tipo de destino a pessoa está querendo dar para esse objeto e que tipo de destino esse objeto também pode ter. Às vezes, como eu disse, ele pode ser um valor econômico para aquela pessoa que está fazendo uma reciclagem. Então, ele tem os próprios pegadores de entrepostos, né, que passam recolhendo esse material, ou o ponto de comércio disso, onde ele vai levar, destinar esse local, tá? E ali fazer a moeda, fazer gerar um recurso. O outro destino são os ecopontos. Os ecopontos estão preparados para receber esses materiais, aí a pessoa coloca lá no veículo, ou contrata algum tipo de caçamba, como você comentou, né, de transporte, e esse material é destinado para esses locais. Esses locais a gente denomina de pontos estratégicos. Dentro do plano de combate às arboviroses, eles são classificados e já denominados como um ponto estratégico. Eles são, então, visitados de 15 em 15 dias pelas equipes de controle. Então, se vamos numa situação hipotética que esses materiais estivessem todos concentrados nesse mesmo local, isso facilita muito para as equipes de controle estar vigiando esses locais sabidamente ou potencialmente já classificados como ponto estratégico, tá? Então, ali há um controle, há uma vigilância, há um uso de inseticida quando necessário, né, para que se controle esses locais, para que eles não se tornem os grandes criadores do mosquito. Então, a população pode participar dessa forma. Normalmente, são materiais que, às vezes, o lixo não recolhe, né? Aquele serviço normal da coleta, porque, às vezes, são materiais considerados grandes ou que não cabem no saco plástico para destinação do lixo doméstico. Então, a pessoa deve destinar isso para um ecoponto. Ah, certo. No caso das armazenagens de pneus e garrafas, às vezes a pessoa ela guarda ela trocou o pneu do carro, mas ele ainda está meia vida, dá para usar um pouquinho, ela guarda ali para o caso de uma eventualidade, furar, tal, até poder fazer um reparo, substituir.
Esse pneu, ele é um potencial inimigo, né, para a saúde pública aí, que ele pode acumular água, não é? O pneu, ele fornece uma condição muito adequada para a biologia do mosquito, na sua reprodução, porque ele mantém a temperatura, lembrando que o mosquito ele não controla a temperatura, tá? Então, por exemplo, agora que está mais frio, o metabolismo do mosquito ele diminui, as reações químicas e biológicas elas diminuem, então o ciclo do mosquito fica mais longo. Num período bem quente, né, você consegue, por exemplo, entre o ovo entrando em contato com a água, a eclosão dele, as fases de larva do mosquito se transformar no mosquito adulto voando, esse ciclo pode fechar em 5 dias, tá? 7 dias. No frio, como a gente está agora, que, vamos dizer, não se mantém por muito mais do que uma semana, né? É difícil na nossa região isso, mas o metabolismo do mosquito aumenta, então o ciclo, para ele completar esse ciclo, chega a ultrapassar semanas, né? Mas a gente não pode contar com essa sorte, tá? Então a gente tem que vigiar esses locais. E aí eu volto à história do pneu. O pneu, como borracha, ele é até usado como armadilha. Quando a gente quer fazer armadilha para ver se há mosquito numa área, um dos tipos de larva e trampas, que a gente denomina essa armadilha, é feita de pneu, tá? Com um pouco de água, e a gente vigia esse pneu dia sim, dia não, e você descobre lá se houve oviposição nesse recipiente. Então o pneu ele foi um grande, vamos dizer assim, inimigo, né? Amigo do mosquito, inimigo nosso, porque ele é um potencial criador para o mosquito, tá? O ambiente é favorável, ele mantém a água numa temperatura mais estável por causa da borracha, né? Então o mosquito gosta dessa ambientação, além dele ser um objeto escuro. Hoje o pneu já não é o principal criador, ele é em potencial, sim, um ótimo criador, mas ele não é o principal criador que as equipes encontram nas casas. A gente ainda tem um grande problema com os pratinhos de planta, objetos em geral, plástico, garrafa que ficou jogada, plástica no chão, tampinha. Esses são hoje os principais criadores, né? Além de calhas mal drenadas ou entupidas, né? O pneu hoje ele tem um ciclo, uma destinação, né? A gente recomenda que a pessoa, quando troca o pneu, deixe o pneu no borracheiro, que as borracharias são outros locais classificados, como eu disse antes, como ponto estratégico, então vigiados com frequência pelas equipes de controle, e elas têm uma logística já reversa instituída para que esses pneus vão para ecopontos, locais específicos, onde são recolhidos para reaproveitamento. Então a primeira opção da pessoa ao trocar o pneu é não levá-lo para casa, tá? Mas se tiver que fazê-lo e tiver que armazenar em casa, em ambiente coberto, tá? Certo. Sem dúvida, porque água acumulada em pneu, lembrando que ele é um ótimo reprodutório para o mosquito, vamos dizer assim, a maternidade do mosquito. Boa, né? Maternidade. Uma dúvida, né? É muito comum hoje, né? Teve um período que ficou muito barato, né, as pessoas instalarem piscinas em casa, né? Essas tem de lona, tem de fibra, tem as tradicionais de alvenaria e tal. E quando chega esse período de frio, algumas drenam, outras apenas mantêm aquele tratamento constante. Não é porque drenou a piscina que ela está livre, né? De ser um risco aí às vezes, da dengue. até o contrário, tá? Uma piscina tratada, uma piscina lá, mesmo que não esteja sendo utilizada, mas mantida tratada com o seu ciclo, com a cloração, ela não é criador de mosquito, tá? Mesmo que ela não esteja em uso, tá? O problema da piscina é quando ela deixa de ser tratada, tá? Ou quando ela é esvaziada, porque uma piscina esvaziada, você tira o excesso de tantos 1000 litros d'água, mas em algum cantinho ali ela fica adequada para acumular uma quantidade de água, né? E aí vai ser de água não tratada, tá? Aí ela pode se tornar um criador. As piscinas plásticas também. Agora, no período de inverno, a pessoa não vai usar, ele vai desarmar a piscina, mas ele tem que tomar cuidado para que a piscina desarmada, naquelas dobras que ficam do plástico, não se torne um local de acúmulo d'água,
que é comum, tá? Não raramente as equipes de controle veem essas piscinas desarmadas em ambiente aberto, não coberto, e elas se tornam, então, um criador. E aí não vale só para a lona da piscina, qualquer tipo de lona ou plástico, né? Acumulado dessa forma, pode ter águas nas suas dobras, o mosquito sabe utilizar esses pontos. E as piscinas de uso público, né? Sejam de clubes ou até mesmo de praças de esporte, é feita uma fiscalização em cima dessas piscinas? Sim, para ver justamente se o tratamento dela está sendo mantido. O tratamento dela mantido, como eu disse, ela não se torna criador do mosquito. O Aedes aegypti também tem uma particularidade, ele não gosta de grandes coleções d'água. Tá? Por exemplo, se tiver um lago no meio da cidade, esse lago não é ambientação para o Aedes aegypti. A gente encontra outras espécies de mosquito lá. Tá? O Culex, algumas outras espécies sabetines, mas a gente não encontra Aedes aegypti nessas coleções. Tá? É mais raro. Existem competições entre as espécies. E aí eu volto àquele primeiro assunto. O Aedes aegypti se tornou especialista em viver perto de nós, dentro da nossa casa e no nosso quintal. Ele é especialista nisso. Fazer uma pergunta provocativa. Tudo bem, ele não gosta de grandes extensões d'água, mas e se a gente tiver nessa água aí uma coleção de aguapés que funcionam como pequenos copinhos cheios d'água? Não, a gente tem um ambiente natural, a gente encontra Aedes albopictus, outros tipos até de Aedes, mas o egípcio a gente não encontra nesses locais. Eu imaginei que ele poderia... Culex é muito comum nesses locais. E a gente, macroscopicamente, você vai ver a larvinha nadando lá. Mas não é da Quando você pega essa larva, leva para o laboratório, vai fazer análise, ela não é da espécie Aedes aegypti. Tá? Certo. Até um Aedes aegypti ali, se por acaso você coloca um ovo de Aedes aegypti ali, existe a competição entre as larvas e ela perde nesse ambiente, tá? Porque tem, não dá para dizer que é um canibalismo, alguma coisa assim, mas uma larva acaba consumindo a outra, tá? Então tem competições entre espécies. Tem espécies de mosquito que são predadores do mosquito Aedes aegypti, do Culex, de outros tipos de larva, que são alguns mosquitos maiores, né, que predam alguns tipos de larva. Nesses ambientes de lagos, com aguapé e essas plantas locais arborizados, é muito comum a gente encontrar o Aedes albopictus, né? Além de outras espécies como o Culex. O egípcio se adaptou assim, o egípcio não se reproduz numa planta? Reproduz sim, por exemplo, uma bromélia em vaso na casa, vai ser um recipiente que ele vai usar naturalmente. Tá? Mas lembrando, isso está lá na casa com a gente. Tá? Certo. Isso está bem próximo da gente. Ele pensa, a biologia procura o mínimo esforço. Tá? É lógico que se eu conseguir reproduzir aqui do lado ou aqui no seu quintal, e eu sei que eu preciso do seu sangue para eu completar o meu ciclo, tá? Por que eu vou montar um criador ou me reproduzir a 2 quilômetros daqui? Ele não vai fazer isso. Né? Então ele vai usar o que a gente dá de oportunidade para ele. Entendi. Ou seja, você daqui de Americana, dos bairros aí que margeiam a represa do Salto Grande, que começa desde aqui do Salto Grande, vai até a Praia Azul, você não precisa ficar preocupado que esse não é o ambiente preferido do mosquito. Então não adianta jogar a culpa na represa, falar, aqui está infestado de mosquito por conta da represa. É provavelmente porque tem alguma coisa na sua casa ou na vizinhança que está fazendo se tornar criador. O que a gente normalmente encontra nessas coleções d'água maiores é o Culex, que a gente chama de pernilongo, aquele que voa de noite, faz zumbido no ouvido, senta na parede, né? Ele usa esses ambientes, tá? O comportamento dele, ele faz oviposição em jangadas, né? Tipo jangadinha. A fêmea tem um comportamento de colocar todos os ovos dela, ou a maioria dos ovos delas de uma vez só. Tá? Certo. A fêmea do Aedes aegypti, olha que interessante, por que ela aprendeu a viver perto da gente? Ela vai num recipiente, coloca 3 ovos, 5 ovos em um, se o recipiente é maior, ela põe até 500, 600 ovos na vida dela. Tá? Mas conforme o tamanho do recipiente, ela coloca uma quantidade de ovos diferente. E ela não põe num só. A gente denomina ela de estrategista, estrategista. Por quê? A gente tem nenê, né? A gente cuida do nenê até 1 ano, 2 anos, aprender a andar. Então a gente tem um tipo de estratégia que a gente tem pouca prole e tem que cuidar dela por um longo período.
a mãe mosquita, ela não vai ficar vigiando o seu ovinho nascendo ou fazer um comportamento de uma galinha, por exemplo, né? Que vai cuidar ainda numa fase dos seus ovos. Ela coloca os ovos e sai. Tá? Então a estratégia do Aedes aegypti é botar os ovos em vários recipientes, em vários locais diferentes, que ela percebe que naquele local há a possibilidade de acúmulo ou já tem acúmulo de água. Quando ela faz isso, se você chutar uma latinha lá ou eliminar uma latinha, ela botou na outra também. Então, por isso, o difícil controle, porque ela espalha os ovos no ambiente. O Culex, quando ele chega numa coleção d'água dessa, o pernilongo, ele põe os ovos em cima da lâmina d'água, numa quantidade grande de ovos. Então, uma vez que essa lâmina d'água andar, ou uma vez que um peixe, se essa lagoa tiver com um certo equilíbrio biológico, ali comer os ovos, ela perdeu a prole dela. Então, a estratégia dela não é tão boa. Tá? A diferença é que esses indivíduos têm em maior quantidade, então eles acabam sobrevivendo nesses ambientes. Mas esse mesmo Culex, ele gosta de uma coleção d'água com pouco equilíbrio biológico. Então, muita matéria orgânica, um certo grau de poluição nesse local, água estagnada. Esse é um ambiente bom para o Culex, para o pernilongo. Perfeito. Então, para que nós não tenhamos aí a desagradável surpresa de receber a visita de um Aedes aegypti, que ele pode ou não estar infectado aí com o arbovírus, né? A gente só vai descobrir quando aparecerem de fato sintomas, mas ele não carrega nenhuma característica que você consegue identificar, a não ser que ele seja analisado laboratorialmente. Não, é só laboratorialmente. Né? Então, o que o pessoal em casa tem que fazer? Algum inseticida é recomendável ou a questão é comportamental mesmo? A grande eficiência do controle, como a gente vem dizendo, está na estratégia de combater os ovos em primeiro lugar. Tá? Devido ao tempo que ele pode ficar no ambiente e a quantidade de ovos, né? Tem uma proporção que você poderia fazer quase que uma pirâmide, né? Uma quantidade de ovos, uma quantidade de larvas em desenvolvimento, para uma quantidade de mosquitos alados voando, né? E se alimentando do nosso sangue. Isso é uma pirâmide, né? Então, quando você combate ovos criadouros, você tem uma grande eficiência nessa pirâmide no combater o seu alvo, que seria a gente não ter o vetor. Né? As larvas seriam os recipientes com água, né? Eliminá-los, limpá-los, lavar, fechar a caixa d'água, telar, esses ambientes que o Aedes aegypti sabidamente vai utilizar. Né? Quando a gente fala de inseticida, e aí entra o famoso fumacê, né? Todo mundo pede fumacê. Qual a ideia do fumacê? Qual é o objetivo do fumacê? Que hoje não é mais um fumacê, porque não sai mais uma fumaça. Antes o inseticida com óleo era queimado no local quente, por isso saía aquela fumaça. Né? Hoje é utilizado normalmente equipamentos ultra baixo volume, onde solta o inseticida, mas você não vê ele, mas as gotículas estão voando. Esse inseticida vai combater esses alados aqui da ponta da pirâmide. Então, estrategicamente, ele não é a melhor opção. E ele tem só uma função, né? É derrubar fêmeas infectadas. Então, aonde é destinado esse fumacê, essa desinsetização? Nos locais onde a vigilância epidemiológica consegue detectar que está tendo corredor de transmissão. Uma pessoa está com dengue, outro da família está com dengue, o vizinho está com dengue. Então, esses locais detectados pelos sistemas de saúde, né, é que determinam os locais para a aplicação desse tipo de inseticida. Lembrando, Danilo, que esse inseticida ele não tem efeito residual. Ele vai bater num alado, vai derrubar eles. Então, se essas fêmeas, macho e fêmea, né, vai derrubar. E essas fêmeas, se elas estiverem com vírus, elas vão deixar de picar outras pessoas. Esse é o objetivo, parar a transmissão. Certo. Quando a gente fala em controlar a espécie, a gente tem que pensar na base dessa pirâmide. Tá? Por isso a insistência de participação popular em remover criadouros, tá? Eliminar criadouros, cobrir os locais, deixar isso armazenados em locais adequados. Perfeito. E reforçando para você daí de casa, então, né, que além, né, dessas questões de controle, então, dos locais com possíveis criadouros de dengue, é importante também você observar
sintomas, se de repente alguém de casa está com algo como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo e dores, né, generalizadas aí no corpo. Então, essa pessoa ela tem que imediatamente buscar auxílio numa unidade de saúde mais próxima de casa e não tentar se automedicar, já que alguns medicamentos podem agravar o quadro. E para maiores informações, então, o cidadão ele deve entrar em contato com a Divisão de Controle de Vetores do CCZ, através do telefone 3463-8099, então repetindo 3463-8099, ou através do e-mail ccz.saude@santabarbara.sp.gov.br. Wilson, muito obrigado por todas as informações que você nos trouxe. Muita coisa me deixou surpreso. Eu não sabia que o mosquito podia ser um inseto tão inteligente assim, estratégico de fato. E nós temos que ser mais espertos do que ele, né? Não podemos ser vencidos por um mosquito. Exatamente, é o comportamento, a gente tem que adquirir isso como um comportamento. Assim como a gente tem um comportamento de varrer a casa, olhar locais aí, pelo menos uma vez por semana, arrumar esses locais, deixar esses recipientes em locais onde eles não recebam água, tem que ser um hábito nosso. Tá? Assim a gente consegue diminuir a incidência, as taxas do mosquito, do vetor, e consequentemente diminuir a transmissão da dengue. Perfeito, muito obrigado.